Esse deve ser o time que o Pepe imaginou para o confronto com o Fortaleza, né? Com o retorno do Cariús para fazer uma linha de defesa com Hereda, João Silvio e Chico, um tripé de meio campo com o Zé Lucas ocupando a vaga do Rivera, Duqueiroz e Sérgio Oliveira. Nas extremidades, Lucas Lima, Barleta e Gonçalo Paciência, enfim, sendo titular do time do Sport no comando do ataque. Mas existe, como vocês sabem, a questão do impossibilidade, né, ou de uma possibilidade do Sérgio Oliveira ir para o jogo contra o Fortaleza. O atleta está sentindo um problema muscular na coxa e não foi constatada a lesão, mas existe um desconforto do atleta e aí vai ficar uma decisão muito particular do atleta de ir para o jogo ou não. Eu acho que é um jogo de sacrifício, é um jogo chave para o esporte no Campeonato Brasileiro para tentar somar os 3 pontos, então é jogo para sacrifício. Então imaginando que vai a campo esse time aí, e o Fortaleza massivamente tem atuado num 5-3-2, né? Jogando com 3 zagueiros e 2 alas. O setor do meio-campo existe um equilíbrio. Se você observar, tem 3 atletas do Sport contra 3 da equipe do Fortaleza. Mas geralmente o time do Sport tem na figura do Lucas Lima esse jogador que flutua para dentro. Então, se o Lucas Lima vai flutuar para dentro, é um jogador que vai ter o quê? Vai buscar criar superioridade numérica no meio. Então, esse movimento do Lucas Lima de flutuar para dentro, ele acontece a todo momento para abrir o corredor para o Hereda. Mas qual era o ajuste que eu faria? Eu faria com que o Lucas Lima iniciasse da esquerda e jogava o Barleta para a direita, porque é onde o Barleta se sente muito mais confortável e pode desequilibrar no 1 contra 1. Então o Lucas Lima jogando na esquerda, ele vai continuar tendo a sua movimentação para dentro, para tentar criar essa superioridade numérica. Deixa eu avançar aqui o time do esporte para vocês entenderem um pouco melhor. E você tem aqui o Barleta que inicialmente vai partir de fora, mas também vai buscar o corredor para dentro. E também então vai manter a ideia preconizada pelo Pepa de quê? De abrir o corredor para o Hereda. Então o Barleta jogando mais aqui. Aí você tem aqui Duqueiroz, você tem Sérgio Oliveira, o Zé Lucas mais na base da jogada, João Silva, Chico, o Cariús subindo um pouco mais a altura. Então, o Lucas Lima, quando ele vem flutuar, ele abre o corredor para o Igor Cariús. A mesma coisa acontece aqui, ó. Barleta flutua para dentro, abre o corredor para o Hereda. Então, o esporte vai buscar em muitos momentos criar a situação de superioridade numérica. Olha como o esporte tem superioridade numérica aqui no meio-campo. E isso é fundamental. Olha quantos jogadores o esporte tem aqui, ó. Olha como o esporte vai criar com regularidade a questão de situações de 4 contra 3. E aí você tem aqui no Lucas Lima a possibilidade de, recebendo bem perfilado, ou seja, com posicionamento adequado do corpo, de manter ainda a possibilidade de encontrar um passe na profundidade para o Sérgio, de encontrar um passe para o Duqueiroz, de encontrar uma bola em diagonal aqui para o Barleta, até mesmo para o Hereda, que faça essa função também de fazer essa diagonal. Então você mantém um pouco da dinâmica que o Pepa busca, de tentar criar superioridade no meio com esses 4 jogadores de meio campo e ter a possibilidade de jogadores infiltrando e o Lucas Lima enxergando o jogo de frente, tentando fatiá-lo. Então eu faria esse ajuste, porque quando gerar a situação de 1 contra 1, o Barleta na sua zona de conforto, ele tende a desequilibrar. Ele tende a vencer melhor o duelo contra o Gustavo Mancha, ele tende a vencer melhor o duelo com o Mancuso. Então isso facilita, você encurta situações, resolve problemas. Então por isso que se o Sérgio Oliveira atuar, eu faria esse ajuste para trazer o Lucas Lima para o setor esquerdo, porque ele iria manter o mesmo mecanismo de flutuar para dentro, iria criar superioridade numérica, só que isso ia deixar o Barleta numa condição muito mais favorável para desempenhar o seu jogo. Outras situações que a gente pode perceber aqui também, se o Sérgio Oliveira não jogar, é o que a gente vai ver no próximo cenário. Então, sem o Sérgio Oliveira, né? Deixa eu sacar aqui o Sérgio Oliveira. Você tem algumas possibilidades para atletas atuarem nessa posição aqui. Você tem o Fabrício Domingues, que a gente tem informação que está treinando. Você tem
a possibilidade de jogar com um Atêncio. E você tem a possibilidade de você jogar aqui com o Ortiz e até mesmo o Johan, né? Então você tem 4 opções. Dessas 4 opções, a gente vai ver aqui que o Fabrício Domingues tem atuado com regularidade, mas a resposta do Domingues em campo tem sido nula. O Domingues tem errado muito no terço final. É um jogador que dá peso à grande área, é bem verdade. Ele cumpre o seu papel, só que ele não consegue ser determinante dentro do jogo. Ele não consegue fazer com que a equipe consiga utilizar do seu peso na grande área para concluir as jogadas, concluir bem, achar um passe, fazer uma boa finalização. Ele erra muito na tomada de decisão. Então, para mim, o Domingues não seria a melhor peça para esse momento. Eu entendo que ele é um cara que corre muito campo, é um cara que dá peso à grande área, mas erra muito na tomada de decisão. E o Sport tem tido um problema na era Pepa, principalmente neste ano de 2025, que é a falta de push no terço final, de converter as poucas chances que tem, ou até mesmo as muitas finalizações que tem, em uma finalização de gol. Então o Domingues, para mim, nesse momento não vive a melhor fase, então eu não colocaria o Domingues. O Johan não vem atuando com regularidade, é um jogador que já fez essa função com o próprio Pepa, até mesmo no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, foi bem, é bom de se frisar, mas não vem atuando, então seria uma surpresa para mim. Aí você tem Atêncio e você tem Tite Ortiz. O Atêncio vem de 45 dias ou mais de inatividade. Jogou contra a equipe do RB Bragantino apenas ali os 50 minutos do segundo tempo, né? Mas depois disso não atuou contra o Vasco, quando poderia ter tido minutos, que onde foi o primeiro jogo onde foi relacionado. Contra o RB Bragantino entrou numa necessidade no segundo tempo. E no jogo sequente, que foi o jogo contra o Corinthians, não teve minutos mais uma vez. E o Tite Ortiz vem numa sequência para mim de maior minutagem e vem entrando bem. A resposta do Tite Ortiz no jogo contra o RB Bragantino e também no jogo contra o Corinthians foram muito boas, foram muito positivas. Então eu vejo a entrada do Tite Ortiz sendo importante. Por que eu digo isso? Porque o Tite Ortiz é um cara que tem um bom jogo associativo, se relaciona muito bem ali no meio campo, buscando essas tabelas. E também é um cara que dá peso à grande área. A gente vai ver por quê. O Paciência vai estar aqui, ó. O Tite Ortiz, Zé Lucas aqui um pouco mais atrás. Chico e João Silva. Duqueiroz ocupando entrelinha aqui nas costas dos meio-campistas. Vamos dizer aqui que o Lucas Lima vai partir dessa zona. Hereda, Igor Cariús mais embaixo. Barleta aqui na esquerda. Então você vai ter geralmente esse desenho aqui da equipe do Sport no 4-1-4-1 ou 4-3-3, como você preferir. E aí, a depender de como está a jogada, vai acontecer do Queiroz subir um pouco a altura, o Lucas Lima flutuar para dentro e o Hereda atacar o corredor. Então o Sport vai ter essa dinâmica aqui de o Lucas Lima flutuar. O mesmo vai acontecer por aqui, ó. O Barleta pode fazer essa diagonal para cá e o Cariús subir, ou o Barleta pode fazer essa diagonal para cá e o Ortiz infiltrar, né, na grande área. Se o Barleta infiltra na grande área e o Tite Ortiz fica aqui, com o Tite Ortiz nessa altura do campo aqui, de frente para a linha defensiva da equipe do Fortaleza, o Sport ganha em finalização de média distância. O Sport ganha a possibilidade de finalizar dessa zona do campo onde a equipe do Fortaleza deixa muito espaço. A equipe do Fortaleza é uma equipe que não protege tão bem a entrada da grande área. Então você ganha com o Tite Ortiz a possibilidade de finalizar da grande área. Por que não o Atêncio? Além da questão da minutagem do Atêncio, o torcedor do Sport queria que o Atêncio jogasse pelo setor esquerdo e trouxesse o Lucas Lima para dentro, né? Se você joga o Lucas Lima aqui por dentro e o Atêncio lá na direita, você não tem finalização de média distância. Se fosse para o Atêncio jogar numa posição, o Atêncio teria que jogar com o terceiro homem de meio ali, ou na função do Tite Ortiz, no caso na função do Tite Ortiz, para buscar essa finalização de média distância, algo que ele tem muito forte. Então, dentre as condições que hoje eu vejo nesse recorte aí dos últimos 3 jogos
vamos dizer assim, dos últimos 2 jogos, onde o Atense fez ali 50 minutos e o Tite Ortiz fez mais de 80, eu vejo que o Tite Ortiz tem dado uma resposta muito mais positiva e é um jogador que está mais preparado. Então eu colocaria o Tite Ortiz para ser essa peça de terceiro homem no meio do campo, no lugar do Sérgio Oliveira, caso ele não vá para campo, e aí você ganha as finalizações de média distância, muito interessante. Como é que o Sport pode ganhar esse jogo, além dessas finalizações de média distância ali? A gente vai começar a destrinchar também um pouquinho desse duelo tático entre Pepa versus Vojvoda. A gente imaginando o Sport vindo com o Lucas Lima conduzindo, né, da direita para o centro, a equipe do Fortaleza faz uma marcação por encaixes. Então os alas pegam os laterais do Sport. Então você vai ver o Mancuso, o Pikachu pegando o Heredo e o Igor Cariús. E você vai ter um zagueiro aqui na sobra, o Davi Luiz, sempre sendo esse zagueiro da cobertura. Então, se o Paciência ficar em cima aqui, por exemplo, do Gustavo Mancha, e o Duqueiroz ficar em cima aqui do outro meio campista, o Lucas Lima vai ter muita liberdade, porque esses dois atacantes daqui, o Daverson e o Breno Lopes, ou o Luceiro e o Alanzinho, por exemplo, eles não baixam tanto. Então, o Lucas Lima aqui vai ter a possibilidade de conduzir melhor a bola. Se o Duqueiroz sair e esse cara vai saltar, vai ter aqui uma igualdade numérica, porque alguém vai conseguir aqui fazer um equilíbrio de um 3-3. Então, aproveitando que esses dois caras não baixam tanto, o Zé Lucas passa a ser uma figura de desequilíbrio para gerar uma situação de 4-3. Então, as peças do Sport vão precisar se organizar muito para criar situações de 4-3. Então, para mim, o jogo-chave do Sport, quando estiver instalado no campo de ataque, vai ser criar dinâmicas para não permitir que os zagueiros do Fortaleza avancem, saiam para fazer umas perseguições, e aí vou tentar desequilibrar ali, e fazer com que o Zé Lucas ou Lucas Lima sejam a peça de desequilíbrio, sejam jogadores que criem a superioridade numérica dentro do setor de meio campo, visto que os dois atacantes não baixam tanto. Então, a tendência é que o Sport tenha superioridade numérica nesse setor de meio campo. E aí, a partir disso, tentar inverter, tentar criar o que? Inversões de jogada para explorar aqui, situação de 1-1, 2-2, tentar criar aqui, infiltração, aí você já cria aqui, uma dificuldade, e você vai tentando explorar a situação de 1-1 aqui entre o Cariús e o Pikachu, ou se for o Mancuso que jogar por aqui, o Diogo Barbosa por lá, também não muda muito o cenário. Você tentar explorar a situação de 1-1 com os laterais. Outro cenário que o Sport também pode explorar muito são os contra-ataques. São as transições, né? Nem sempre são contra-ataque, né? Por quê? A gente vai ver que a equipe do Fortaleza, como a gente bem sinalizou, o time do Fortaleza tem aqui o Daverson, o Luceiro mais centralizado, o Breno Lopes, o Alanzinho com muita liberdade de flutuação, de movimentação, os alas subindo bastante, né? Subindo muito. E a gente tem uma figura de meio campo da equipe do Fortaleza com jogadores com muito campo para cobrir. Então você tem uma linha mais baixa aqui, a gente vai baixar o Sport aqui. Você vai ter o Davi Luiz, o Kusevich fazendo essa saída de 3. Você vai ter o Sport aqui, mais organizado no 4-1-4-1, o Hereda aqui, Paciência aqui fazendo essa pressão, Zé Lucas à frente dos zagueiros, Barleta mais aberto, e a gente tem aqui o Cariús baixando mais, e o Tite Ortiz jogando aqui pelo setor esquerdo, né? Então esse tripé aqui, então aqui o Sport tem essa igualdade no meio campo, até mesmo uma superioridade, porque esse jogador fica muito aqui, então Paciência pode cobri-lo. Agora tem que se ligar muito no Fortaleza, porque o Davi Luiz tem muita qualidade nessa bola longa, deixa esse passe entrando muito no último terço para
pro Mancuso, pro Pikachu, até mesmo para os pontas ficar em situação de 1 contra 1. O fato é que o resultado não tem acontecido, né? E tem mascarado um pouco das virtudes que o Fortaleza possui. Mas essa bola do Davi Luiz longa, ela entra com uma facilidade imensa. Só que os atacantes do Fortaleza não têm tido muito sucesso. O Gustavo Mancha tem uma diagonal muito boa também, gosta de fazer essa diagonal aqui, ó, para tentar, quando o time adversário está todo balançado para o setor direito, o setor esquerdo do Mancha, ele faz essa diagonal para encontrar o ala. Então tem que ficar esperto, tem que ter pressão nessa bola, principalmente nesses dois zagueiros. No Davi Luiz, sobretudo. O Davi Luiz é um jogador que tem que estar pressionado, porque aí você cria um desconforto nessa construção. E ficar atento que a equipe do Fortaleza, quando perde essa bola, esses 3 meio-campistas aqui tem muita dificuldade de correr para trás. Então, em muita situação nessas transições, você vai ter uma figura de ficar correndo contra os zagueiros. Então, se o Sport muda rápido esse comportamento, com muita frequência vai criar situação de igualdade numérica, situação de superioridade numérica nas transições, nos contra-ataques. Então, eu acho que é interessante o Sport ficar muito atento a esse tipo de situação, apesar de que, se você olha aqui, ó, essas figuras aqui, o Tite Ortiz não é um extremo velocista, apenas o Barleta é esse cara. Então vai depender muito também aqui, ó, do Hereda, vai depender muito do Queiroz, desses jogadores mais leves com capacidade de infiltração para poder ter muito sucesso. Então, as figuras de transição do Sport, elas estão muito amarradas em quem? Duqueiroz, Hereda e Barleta. Os demais jogadores são atletas de capacidade de passe, o Tite Ortiz de bola longa, o Lucas Lima também, e o paciência para uma situação de quê? De uma transição um pouco mais pausada, né? Você utilizar o paciência para quê? Para temporizar. Por exemplo, o Sport recuperou, Lucas Lima vem no paciência. O paciência faz o pivô, dá uma segurada para dar tempo do Duqueiroz passar, do Hereda passar, do Barleta também fazer esse movimento de filtração. Então, o jogo também ancorado no paciência para fazer essa transição um pouco menos acelerada, mas ainda assim rápida, também pode ser uma alternativa muito boa. O Sport tem que ficar atento na construção dos zagueiros, tem que olhar bem essa situação de superioridade numérica quando estiver instalado no campo ofensivo, 4 contra 3, tentar atrair a marcação do Fortaleza também numa saída de bola. É muito interessante, porque o prêmio ele é tentador. Se você consegue sair da pressão alta do Fortaleza, você vai ter muito campo, porque os zagueiros do Fortaleza vão estar aqui, ó, vão estar subindo a pressão. Vai estar aqui o Barleta pelo Kusevich, o Paciência aqui o Davi Luiz, se ele ficar mais centralizado, e o Mancha mais na sobra. E aí você pode ter aqui, ó, time do Fortaleza aqui num 5-3-2, com os alas, a depender da altura dos laterais do Sport, numa zona mais alta. Aí você vai ter aqui João Silva e Chico mais aberto, o Zé Lucas ocupando a entrelinha. Você vai ter esse tipo de cenário aqui. Até mesmo se outra possibilidade é que um volante fique aqui perto do Paciência para deixar o Davi Luiz mais solto e o Mancha aqui pegando o Lucas Lima, né? Mas eu acredito mais na situação de superioridade aqui no meio, até pela estatura do Paciência ficar com o Davi Luiz. Então vai tirar um pouco da sobra dos 3 zagueiros. E aí, se você consegue fugir dessa pressão alta do Fortaleza, que é muito boa, o Fortaleza tem um segredo para virar a chave, essa marcação alta. Se o Fortaleza, como tem feito contra a Fluminense, como fez contra o Internacional, como fez até contra o Palmeiras em algumas ocasiões, se der certo, recuperar essa posse de bola aqui nessa zona e finalizar muito bem, vai sair, abrir o placar e o jogo muda. O jogo muda e fica em favor da equipe do Fortaleza. E dificilmente o Sport tem mostrado que não tem poder de recuperação. Não só de empatar, mas também de virar o jogo. Isso raras vezes aconteceu sob a tutela do Pepa. Então, se o Sport conseguir quebrar essa pressão da equipe do Fortaleza, que vai ter o Breno Lopes flutuando, o segundo atacante, e o Davidson Lucero subindo a pressão aqui no Chico,
Então, se você conseguir quebrar a pressão da equipe do Fortaleza, você vai ter muito campo. Olha quanto de campo você vai ter aqui para percorrer. Você vai ter aí 40, 50 metros para percorrer, porque o time do Fortaleza vai estar todo imbuído de fazer essa marcação alta. Mas se você perder, como o Sport em muitos momentos perde essa bola, como foi no jogo contra o Corinthians, como foi no jogo contra o Vasco, a tendência é de um desastre. É um jogo muito confortável para a equipe do Fortaleza. Subir essa marcação, criar dificuldade à equipe adversária e tentar recuperar essa bola aqui no campo ofensivo. Se não consegue recuperar, o jogo fica desconfortável para o Fortaleza, porque tem dificuldade para correr para trás. Mas se recupera, a chance de êxito, a chance de gol é muito grande. Se o Sport conseguir, mais uma vez, ter sucesso nesse tipo de situação, o Sport vai ganhar muito campo, o Sport vai criar muitas situações de gol. Cabe ao Sport aproveitar. No jogo contra o Retrô, isso ficou bem nítido, né? Que a equipe atraía o time do Retrô e gerava situações de superioridade, só que não aproveitava no jogo da Ilha. Agora vai ter outra possibilidade de fugir dessa pressão alta da equipe adversária e também criar situações de superioridade. Vamos ver como é que vai reagir. Então, são esses pontos que eu vejo que o Sport pode explorar, além de uma boa bola parada. A equipe do Fortaleza geralmente marca com todo mundo dentro da grande área, então é momento para sair uma jogadinha parecida com aquela contra a equipe do Palmeiras, bola na entrada da grande área para alguém finalizar, também pode ser um artifício muito interessante para explorar na deficiência da marcação da equipe do Fortaleza ali na entrada da grande área. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de novo, deixa o like, se inscreve no canal, aperta no botão de hypar, que é sempre importante pra gente, e compartilha para todo mundo, né? Compartilha pra galera, compartilha pra geral, para entender um pouco mais dos pensamentos do Pepa, um pouco de pitaco meu aqui do que eu faria dentro da realidade do modelo de jogo. A gente também não pode querer fazer um 4-4-2 losango, coisa que não foi treinada, fazer um 3-5-2, porque não adianta a gente especular algo que não vai se concretizar na prática porque foge ao modelo de jogo. A gente pensa aqui estratégias dentro do que o treinador ali mais ou menos tem feito ao longo da temporada. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha nos grupos de WhatsApp e, claro, se inscreve aqui ajudando a gente a bater a marca de 16 mil inscritos.